Olá, pessoal! Vou baixar aqui o som. Estamos ao vivo com a live com a doutora Cris Breda. Sejam muito bem-vindos a essa live. Vai ser maravilhosa. Bom, o perfil do ABC das Emoções é um projeto maravilhoso que eu faço parte. Vamos entrando, pessoal. Já vou falando um pouquinho sobre esse maravilhoso. Podem compartilhar, vão chamando as pessoas. A Cris já está por aqui. Vamos lá. Pode pedir, amiga. Solicita para mim. Vamos entrando, vamos esperar o pessoal entrar. Vamos indicando pro pessoal, compartilhem essa live que vai ser maravilhoso. Oi, Vânia, oi, Anne, oi, Raquel, oi, Janis. Vamos lá. Mas vamos animar. Desligar aqui a música. Oi, Olá, amiga. tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, como você tá? Tudo bem, tô bem. Então, pessoal, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Aroucha, sou médica pediatra, sou nefrologista pediátrica também. E eu faço parte do ABC das Emoções, que eu já vou explicar para vocês do nosso projeto, falar um pouquinho mais como o nosso projeto atua. E a gente convidou hoje a doutora Cris Beireda, que é pediatra e minha amiga pessoal, lá de São Paulo, para falar um pouco sobre saúde mental na infância. Me conta um pouco, se apresenta, Cris. Oi, gente, um prazer estar falando aqui com vocês aqui. Prazer o convite do projeto que eu super gostei logo de cara. Eu sou Cristiane Breda, sou pediatra geral por opção e vocação, como eu costumo dizer, né? Atuo com desenvolvimento e comportamento e no Brasil, essa área de atuação ela é ainda bastante restrita, né? A gente trabalha com saúde escolar, trabalhamos com saúde mental na infância e por isso que surgiu esse convite tão legal, tão bacana para a gente poder discutir um pouquinho a respeito de saúde mental do ponto de vista pediátrico, né? Então, o que a gente consegue fazer do ponto de vista pediátrico com relação à saúde mental? Agradeço muito pela confiança em me confiar um tema tão importante, de tanta relevância. Sim, principalmente nessa época, né, Cris? Sim, Bom, o projeto ABC das Emoções, para quem não sabe, quem está acompanhando aqui, e também quem está vendo pelo IGTV depois dessa gravação, é um projeto idealizado pela Janis e que ela convidou eu e a Annelise para fazer parte desse projeto e ele é pautado emoção, na emoção, sentimento e comportamento das crianças. Era para ser um projeto, um contraturno escolar, para a gente trabalhar esses temas com as crianças, mas por conta da pandemia ele acabou indo para o digital e a gente está fazendo bastante conteúdo e a ideia é levar bastante informação mesmo para a população e ajudar as famílias, ajudar as escolas, né? Que é tão importante levando. nesse quadro que a gente vai estar vivendo, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, pessoal, a live vai ser bem legal. Colo- Clica no aviãozinho, enviem para todo mundo, para o pessoal ir chegando, que a gente já vai começar a conversar sobre a saúde mental na infância com a Cris. Então, Cris, qual é a definição de saúde mental? Bom, eu deixei até uma colinha aqui para ler para vocês direitinho o que é a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que a gente tem falado tanto, né, nessa pandemia de Covid. A OMS ganhou um papel importante, veio aos olhos das pessoas. Então, de acordo com a OMS, saúde mental é o estado de bem-estar
no qual o indivíduo é capaz de usar suas habilidades, recuperar-se do estresse, olha que importante isso, rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Na infância, a gente adapta isso, né? Não tem uma definição formal da OMS a respeito disso, mas na infância a gente adapta isso que é descrito pela OMS, e aí a gente fala que é a capacidade de se desenvolver de acordo com a fase vivida e vivenciar as experiências de cada fase. Por que isso? Porque a gente tem cada fase de desenvolvimento, acontece uma coisa. Vamos tomar, por exemplo, a questão do brincar, né? Então, inicialmente, a criança brinca individualmente, só ela e o brinquedo. Aí, passa-se um tempo, lá por volta de 1 ano e meio, ela brinca em círculo. Mas cada criança, se você for ver, está brincando individualmente. Então, elas brincam num conjunto, mas cada uma individualmente. Passado mais um tempo, ela passa a trocar a brincadeira. Então, o coleguinha que está do lado está brincando com ela. Passado mais um tempo, brinca-se no concreto. Então, eu brinco com o bonequinho, isso é um bonequinho, esse é um outro bonequinho, e eu brinco com concreto. Depois, eu passo a brincar de fazer de conta. Então, pensar em saúde mental na infância é pensar. Estou dizendo assim, só exemplificando do ponto de vista de brincar, tá? Então, pensar em saúde mental na infância é pensar que a criança vai estar apta a fazer aquilo que é da fase dela, sem nenhum tipo de prejuízo, né? E com prazer por aquilo que ela está fazendo. Então, pensando em saúde mental, na infância, a gente pensa mais ou menos nesse tipo de conceito, tá? E quando foge, que a gente vê hoje muito fugindo da curva, né? É, As crianças estão trazendo demandas. Como estão sendo essas demandas no seu consultório, no seu dia a dia? a palavra que acalenta aí a saúde mental, né? Se você conversar com psicólogos, psiquiatras, você vai ver que grande parte deles vai falar que a palavra que rege a saúde mental é previsibilidade, né? Por quê? Porque é muito isso, né? De eu usar minhas habilidades e me recuperar de um estresse rotineiro. Só que a gente está num momento em que a gente não tem previsibilidade, né? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer na semana seguinte. A gente está falando para um público grande, para um público de vários lugares, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tem sempre a coletiva do governador. E aí você nunca sabe naquela coletiva o que ele vai dizer para a semana seguinte. Então, a gente não consegue trabalhar com previsibilidade. E como a gente, desculpa, como a gente não está conseguindo trabalhar com previsibilidade, a gente está tendo muita demanda. Muita demanda de adultos, mas também muita demanda infantil. Então, assim, a gente não está conseguindo lidar bem com as nossas emoções e as crianças também não estão conseguindo lidar bem com as emoções delas, né? Então, às vezes uma coisa que é super legal, que é super habitual daquela família, daquela criança, não está rolando. Então, tem tido uma demanda maior, sim, com relação a queixas de saúde mental. E já até comentei aí com você em outras situações, comentei aqui numa live que vocês fizeram do ABC, que se tem uma coisa boa que a pandemia nos trouxe foi o olhar para a saúde mental. Porque eu acho que é uma coisa que a gente deixa muito de lado, Sim, mas que nesse momento a gente está tomando está se apropriando disso e está cuidando. Tanto que a gente vê muito que as agendas que mais estão fluindo nos lugares são as agendas de psicologia e psiquiatria. E eu, verdade. particularmente, agradeço muito por isso, porque eu acho que a gente precisa sim ter esse cuidado. Eu acho que é uma coisa que é necessária, né? Sim. Duas coisas que você falou, Cris, lembrou de alguns assuntos que eu já discuti com as meninas até da ABC e que eu aprendi no curso que a gente se conheceu, que foi um curso de coaching infantil, que é o espelhamento, né? Se a família não está bem, a criança não fica bem. Se Uhum. a família fala alto, todo mundo gesticula alto, a criança acaba aprendendo e se espelhando naquela família.
isso vai acabar transferindo também a saúde mental. E essa importância, né, de a gente cuidar da nossa saúde. Às vezes eu acho que a gente acaba aprendendo na faculdade e a população também foca muito na doença, né? Sim, Então a gente foca na doença, mas não na saúde. A gente tem que pensar que a gente tem que focar na saúde. E exatamente. aí, quando foca na saúde, a gente pensa na saúde física, esquece da saúde mental, Perfeito, né? perfeito. E eu acho que a gente cai nesse ponto, isso que você está falando, muito uma coisa que a gente fala muito agora nessa época de pandemia, falando sobre cuidar das pessoas que estão na linha de frente, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, eu acho que isso se encaixa muito bem também, que é cuidar de quem cuida. Não adianta eu querer que a saúde mental de uma criança esteja adequada se a saúde mental da família está muito bagunçada, né? A gente vai falar mais para frente algumas outras coisas, mas assim, se eu quero uma criança com boa saúde mental, eu preciso de um pai e uma mãe com boa saúde mental. Então, eu Exato. preciso que essa família esteja cuidada, não só essa criança. Sim. E o que que nós podemos fazer? Além de cuidar dos cuidadores, né? Cuidar de quem cuida. Tem alguma dica que você pode dar? Eu acho que assim, como a palavra de ordem da saúde mental é previsibilidade, né? E nesse momento a gente não tem, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com rotina. Ah, uma rotina super importante, general? Não, uma rotina leve, mas que eu tenho que segui-la. Como assim? Para eu planejar uma rotina, a primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir a criança no planejamento dessa rotina. Para eu fazer com que ela entenda que ela tem participação naquilo e que as vontades dela estão sendo respeitadas. Né? Óbvio que a gente vai sempre pensar em limites. Eu costumo dizer que limites é a forma mais bonita de demonstrar amor. Essa é uma frase que Sim, eu uso muito. Então, assim, mas é importante que você ouça a criança e traga alguma coisa que ela julgue importante, por mais que você não julgue importante, que você inclua isso numa rotina, né? Tentar seguir horários. Precisa ser general, então é para acordar 9 horas, não pode acordar 9h30? Não, mas mais ou menos. Não deixar aquela coisa de, hoje acordo às 9, amanhã ao meio-dia, porque aí você não tem horário de sono, você não tem horário de banho, você não tem horário de estudo. Então, é importante que a criança, nesse momento, as crianças estão tendo aula online, isso é muito questionável, né? Dependendo da idade, mas é importante que ela pare um momento para que isso seja feito, para que ela entenda que isso é parte da rotina dela, tá? Então, assim, não ficar 6 horas na frente de uma tela para poder fazer tudo isso, mas assim, é importante que se tenha uma rotina. Então, rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de estudo, rotina de brincadeira, rotina de momentos com a família, né? Então, assim, é importante nesse momento, a gente tem visto muito, né? Que é importante que você coloque a família nisso, porque assim, tá todo mundo muito estressado. Então, às vezes, para a família, aquele momento com a criança é um momento de diversão e é um momento de sim, desestressar, né? O inspira e expira com toda a sua força e coloca tudo isso para fora. Então, assim, tentar descobrir novas habilidades, ou então renovar as antigas, né? Ah, eu gosto muito de cozinhar, eu vou colocar a criança para cozinhar junto comigo, vou pintar, então vamos imprimir desenhos e vamos pintar, vamos desenhar, vamos fazer alguma coisa, descobrir alguma coisa junto. Então, assim, vamos fazer um bonequinho de feltro, vamos botar música na televisão e vamos dançar para a gente conseguir lidar e colocar para fora aquilo que está apertando aqui dentro. peso, né? Até mesmo para não ficar focando só nas notícias, né? Que aí Exa você foca só em notícias, aquilo só vai angustiando e dá ou depressão ou uma ansiedade, né? exatamente. Uma outra coisa muito importante para a gente lidar com essa questão, né?
é a gente permitir o contato via online, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem a vantagem da internet, né? Eu outro dia comentei que bom que a pandemia veio agora em 2020, e não em 2010, por exemplo, porque agora a gente tem uma tecnologia muito maior. Então, assim, ver os amiguinhos, ver o vô e a avó, para a gente conseguir manter isso, dependendo da fase que a criança tá, isso é de extrema relevância, né? Para ela não se sentir abandonada. Porque se Sim, ela não vê, ela se sente abandonada. Então, ela ver, interagir, isso é importante. Então, tanto no online quanto assim, carreata, sabe? Tipo, aquelas carreatas de aniversário, passa todo mundo com o carro na frente da pessoa dando um tchauzinho. Essas são coisas importantes e são momentos que a gente consegue desestressar. É isso aí que o Ti falou. Faz muita diferença ver os amigos, principalmente pra gente. E para a gente também, né? Algumas crianças, dependendo da faixa etária, não sofrem tanto com isso. As crianças mais de creche e tudo mais, elas gostam muito de estar em pares, mas elas não sofrem de não estar. Agora, por exemplo, para o adolescente, isso é fundamental. Para o adolescente, o processo de aprendizado só se dá em pares. Então, para eles, tem sido muito complicado. sim. Não, maravilhosas essas dicas, porque é bem importante mesmo esse contato e às vezes os pais falam assim: "Ah, mas eu não quero que meu filho", porque às vezes ele fica o dia inteiro também falando com os amigos na internet. Então, colocar rotinas, nem demais, nem aquela coisa de general que não pode, né? No Uhum. nosso muitas dicas de atividades para crianças pequenas que a Anne faz. A Anne faz muitas atividades e a gente tem os videozinhos. Quem estiver escutando aqui a live e tem dúvidas, quer de sugestões, é bem bacana. A Janes colocou aqui que a ideia do projeto ABC veio justamente com esse intuito, desse efeito em cascatas, de ajudar os pais e dos pais eles ajudarem as crianças. E a Caluana falou que ela é acadêmica do curso de psicologia e ela concorda com as falas que as crianças têm os pais como exemplos e vão reproduzindo as atitudes deles. É isso mesmo. E a Anne colocou aqui que respeitar os momentos de não estou legal para estudar agora, hoje, ou forçar, me parece deixar frustrado por não conseguir, né? Eu uso também uma frase, eu adoro frases de efeito, tá, gente? Então, vocês vão ouvir aqui algumas. E eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: tá tudo bem não estar tudo bem. Então, assim, ninguém precisa estar bem 100% do tempo. Então, assim, tem dia que a gente falta da escola, não tem? Então, assim, nesse momento também isso vai acontecer. O que a gente não pode é fazer com que isso vire a rotina. A rotina precisa Uhum. ter rotina de estudo. Mas tudo bem se um dia ou outro, tipo, hoje eu não acordei legal, hoje eu não quero, hoje não vai, hoje eu não tô afim. Ok, ninguém precisa estar bem, principalmente nesse momento, ninguém precisa estar bem o tempo todo, ninguém consegue estar bem o tempo todo e a gente não precisa mostrar para o mundo uma coisa que não está acontecendo. Vamos ser reais e vamos nos permitir sentir. Então, hoje eu tô naquele dia que não tá proveitoso, tudo bem, vive a sua fossa hoje para que amanhã você viva melhor. Então, tá tudo bem, a gente precisa é, eu acho que é importante a gente ter isso, a gente ter momentos em que a gente se permita, né? Sim, a Janice colocou aqui, eu costumo falar quando não estou bem com a minha filha. E ela já comentou isso com a gente também. E eu vejo que muitas mães gostam também, gostam não, se acostumaram com aquele papel de super mãe. Eu tenho que suportar tudo, estar bem o tempo inteiro, porque eu sou mãe, eu não posso mostrar minha fragilidade. Não, Isso é mostrar que você é humana também, né? nós somos seres humanos, todo mundo tem fragilidade, não tem essa de, ah, nossa, eu tenho que dar conta. Tudo bem, Sim, tem dia que não dá. E tá tudo bem, tá ok, né? Tá perfeito. O que não dá é para virar uma constante dos dias que não estão tudo bem, porque se isso virar uma constante, aí a gente precisa de ajuda,
né? Sim, Eu acho que sempre a gente precisa de ajuda, como eu disse mais cedo, que bom que as pessoas passaram a olhar para a saúde mental. Eu recomendo muito que se olhe, eu acho que assim, devia ser fazer terapia, devia ser que nem escovar dente, devia ser item obrigatório. Eu acho que a gente melhora muito enquanto ser humano fazendo terapia. Mas tem horas que não dá, a terapia não é uma coisa que, infelizmente, a gente consegue, que todo mundo consegue em todos os momentos, mas eu acho que a gente precisa, não dá para a gente virar a rotina ou ficar mal. Mas ficar mal é necessário em alguns momentos, porque às vezes é dali que a gente tira a força para conseguir ir acima, né? E ir para frente. E é isso mesmo, é normal, como a Jana está dizendo, é normal ficar triste, chorar, ficar chateada, super normal. Isso só não pode ser uma constante. Se for uma constante, eu preciso de ajuda para resolver isso, né? sim. E no seu consultório, na sua rotina de atendimentos, tem muita criança que faz a terapia, ou os pais, você chega a indicar? É uma coisa que assim, eu sempre valorizo bastante. É o que a gente fala, infelizmente não é uma realidade para muita gente, mas é uma coisa que eu Sim, valorizo, é uma coisa que eu peço, faz parte da minha prescrição. Eu sou cria de PSF, né? PSF é Programa de Saúde da Família, em que a gente tem um trabalho multidisciplinar muito relevante. Então, como cria de PSF, eu acredito na saúde multidisciplinar. Eu não acredito na saúde centralizada no médico. Eu acredito na saúde centralizada no paciente e ele trazendo as suas demandas para a gente e a gente respondendo. Então, assim, se eu preciso de um fono, ok. Se eu preciso de um físio, ok. Se eu preciso de um psicólogo, perfeito. E eu acho que é isso. Eu acho que é por aí. sim. Eu também acredito, né? A gente sabe pelas nossas conversas. E Sim. como é importante pedir ajuda, porque muitas das vezes nós profissionais, nós médicos, acabamos centralizando mesmo o paciente e aquela queixa e não indicando, não entendendo que essa equipe possa trabalhar de uma forma integrada e ajudar muito mais, né, Não, o não paciente. acredito por esse tipo de saúde, não. Eu acredito na saúde descentralizada. E também eu também concordo no sentido de todo mundo, eu falo para todos os amigos, todo mundo precisa fazer terapia, Com porque certeza. às vezes eu tenho uma, uma frase que a minha é mais impactante, que ela é assim: sabe aquela ferida do pé diabético? Você tem duas alternativas. Ou você cutuca aquela ferida e ela sara, que é no caso fazendo a terapia, ou o pé necrosa, cai. Então é melhor doer, porque na hora que a gente começa a fazer terapia, dói, dá um Muito. desconforto, muita coisa é mexida ali dentro, mas é para você sarar e você se transformar do que às vezes ficar negando. Infelizmente, terapia é caro no nosso país. O serviço público é muito difícil conseguir terapia pelo serviço público, E mas. Oi? com regularidade, né? Porque eu acho que é isso também. A gente tem que falar de terapia, e quando a gente fala de terapia, não sou eu quem determino qual é a quantidade de sessões, é o terapeuta avaliando o paciente. E, infelizmente, no nosso serviço público, às vezes a gente não consegue essa regularidade. Então, assim, Não. é complicado, não é fácil. Acho que Sim, não é fácil. Mas, sim. Já peguei pacientes na época da residência que tinham sofrido abuso, né? E pacientes pediátricos e tinham um ambulatório era uma tentativa de ser multi, mas as crianças só passavam pelo psicólogo quando iam na consulta médica, não tinha uma regularidade. Então, se eles fossem, sei lá, de 3 em 3 meses, eles só iam naquele psicólogo a cada 3 meses e não adiantava muito, porque quebra essa regularidade, né? pois é isso aí que a Cauana tá falando, né? O processo de negação é mais cômodo. Só que Sim, o processo de negação ele é inerente dos processos, né? Sempre há uma fase de negação, mas a gente precisa superar essa fase, né, de negação. Eu acho importante, eu acho que é necessário falar. E é aquele tal negócio, né? Na hora que cutuca dói, mas uma hora para de sim, doer.
né? Então, a gente tem que pensar a respeito disso. Sim. E muita. Na pandemia agora, tem muita gente querendo falar sobre o sair, se sair com as crianças aqui em Floripa. O pessoal meio que voltou à rotina normal e aí começou a aumentar os números de casos, porque Eu às acho vezes as crianças estão entediadas dentro de casa, não aguentam mais, e aí o que que a gente faz? Eu acho que assim, eu não gosto de dar informação geral a respeito disso. Eu acho que isso tem que ser muito avaliado caso a caso, tá? Até porque a gente está falando aqui para público de Santa Catarina, público de São Paulo e público de outros lugares. Eu não sei como é que estão todos os lugares. Eu posso falar pelo lugar onde eu estou vivendo, por isso que eu gosto de avaliar caso a caso. A gente não pode esquecer que assim, ah, não, eu vou ali na praia, é aberto, é tranquilinho. Ó, Manu tá falando do Rio de Janeiro, então tem mais gente Sim, de outros sim. lugares. É, eu vou ali na praia, é tranquilinho. Não sei se todo mundo teve a mesma ideia, começa a virar uma aglomeração. Então, eu acho que eu acredito sim que algumas coisas têm que voltar para que a gente tenha uma sanidade até para poder funcionar, mas assim, vamos com calma, vamos ponderar. Não acho que dá para ficar indo passear no shopping, sabe? Tipo, não acho que ainda é hora. Ah, eu vou no parque, eu vou deixar meu filho brincar no parquinho. Não sei se é tão conveniente, porque eu não consigo ficar limpando o brinquedo a cada criança. E a gente tem que entender muito que a criança, nesse momento, ela é, na maioria das vezes, assintomática e ela é o vetor da família. Então, isso que a gente tem que entender, que às vezes aquela criança não tem sintomas, mas alguém da casa dela tinha. Aí ela foi, brincou, porque ela tá sem sintomas, ela brincou, mas é, ela tá transmitindo. Aí ela transmite para outra criança que pega. Às vezes a outra criança não vai manifestar, mas a família vai manifestar. Então eu acho que isso tem que ser muito individualizado. Eu acho que assim, que sempre que vamos sair, vamos tentar sair, vamos, sei lá, dar uma volta dentro do carro para tentar desestressar. Parecer. Mas eu ainda acho que a gente, dependendo do lugar que a gente está, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente fala de vamos sair. Até porque é uma realidade de vários hospitais. Isso assim, isso eu não tenho dado estatístico, porque ainda não tenho uma estatística, mas é uma realidade dos hospitais nos quais eu estou trabalhando que está tendo um aumento de casos de Covid em criança. Tá? O que antigamente era um caso por semana, uma suspeita por semana, ou um confirmado por semana, hoje já não tá mais assim. Hoje a gente tem aí um número mais alto. Não consigo dar dados, porque isso é a minha observação nos serviços que eu estou. Mas eu acredito que isso esteja sendo uma regularidade nos outros lugares também. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente pensa que tudo voltou ao normal, mas Mas não, né? ei, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, nossa, não tem jeito, a gente precisa sair, é importante, ok, vamos considerar com esta família, vamos orientar essa família nessa saída. Então, assim, eu vou para a praia? Eu vou para a praia de máscara, para tentar minimizar o risco. Eu vou tentar ficar muito longe de todo mundo. E se eu chegar na praia e a praia estiver lotada, eu vou me embora para casa. Paciência, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu vou andar no parque. Ok, vamos andar no parque. Nossa, mas aí todo mundo resolveu vir andar no parque. Então, bora para Dá trás. a volta e embora. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? As pessoas não estão respeitando o uso de máscara. A gente teve aí esse caso que tá bombando na internet, na mídia, do desembargador, e ele é uma das pessoas, quantas outras pessoas ele toma uma repercussão, porque ele é uma pessoa influente que está tendo uma Sim. atitude condenável. Então, assim,
quantas outras pessoas não estão fazendo isso também? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Eu ainda não consigo normatizar tudo, não. Eu não estou vivendo a minha vida normal e eu oriento que as pessoas ainda tenham cuidados. Mas é muito isso. É muito particular, né, para cada região. Aqui tá fechado, as praias e parques fecharam. Não, não é proibido circular, né? Então, por exemplo, E aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera já voltou a abrir, entendeu? Todo mundo foi pro Parque do Ibirapuera, tá todo mundo correndo no Parque do Ibirapuera e é tal. uma multa sempre, né? Então, assim, nossa, existe uma recomendação formal? Eu acho que assim, existe uma recomendação, em cima disso, cada pessoa tá tirando as suas conclusões. A minha conclusão é essa. Eu estou vendo nas últimas semanas em que houve, aqui em São Paulo, em que houve um aumento aí da circulação das pessoas, estou vendo mais crianças doentes. Então, eu ainda acho que não é momento da gente expor tanto assim. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Não tem jeito, eu quero muito sair com meu filho, o que que eu faço? Vamos conversar e aí a gente orienta a melhor saída, mas eu não acho que assim seria responsável da minha parte orientar aqui para todo mundo que está assistindo, cada um de um canto, fazer isso. Para esparecer, né? Usar isso como, vamos melhorar a saúde mental saindo. Não. E aí volta aquelas dicas que você deu lá no início. Fazer atividades em casa com as crianças, né? Incluir elas na rotina. Quem chegou agora, a Cris deu algumas dicas que era isso, cozinhar junto com as crianças, fazer atividades, jogos, por que não, né? E Exatamente. dá para outras atividades. Sem ter. Artesanato. Eu acho que tem tanta coisa para fazer. Eu não vou dizer que isso supre 100%, mas a gente tem que se adaptar ao que a gente tem nesse momento. E eu acho que é isso nesse momento. Sim. Cris, mais alguma coisa, mais alguma dica para a gente. Assim, uma coisa que eu queria falar é para a gente tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente esconde das crianças, porque eles entendem tudo. Tá? Então, assim, não adianta a gente esconder, porque a gente está ansioso com relação a isso. Então, não adianta a criança vir e falar: ai, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Poxa, eu não vejo meu avô há 4 meses e não está acontecendo nada. Eu não vou para a escola há 4 meses e não está acontecendo nada. Não, tem um bichinho que está aí no ar, a gente não vê esse bichinho. Tô falando de criança pequena, tá? Cada idade a gente vai lidar de um jeito. Tem esse bichinho que tá aí no ar, a gente não sabe. A mamãe tá preocupada, o papai tá preocupado, a gente não sabe como vai ser, o trabalho mudou, as pessoas estão ficando dodói, e nanana. E conversar. Eu acho que esconder não é alternativa. Eu acho que conversar de uma maneira que eles entendam e de uma maneira que não os angustie. Não adianta a gente virar e falar assim, ai, chegou a criança, não vamos falar. Não, eles entendem que está sendo escondido alguma coisa, eles ficam muito mais ansiosos, tem aí muitas questões. Então, assim, tomar cuidado, porque isso pode repercutir na alimentação, a criança pode ficar mais compulsiva. Então, assim, nada sacia aquela criança. Nenhum carinho sacia, nenhuma comida sacia, nada sacia. Então, vamos com calma, vamos conversar, vamos explicar, vamos orientar. Eu acho que é importante a gente entender que as crianças entendem. A gente só precisa Sim, falar de maneira clara para eles. Óbvio, eles não vão entender se eu chegar e falar assim: ai, chegou um vírus da China que chama coronavírus, por causa disso, todos temos que ficar em isolamento social. Entendi porcaria nenhuma, né? Então, assim, chegou um bichinho, a gente não consegue ver esse bichinho, o bichinho passa de uma pessoa para outra, as pessoas ficam doentes, por isso que as pessoas precisam ficar em casa. A gente não pode tratar a criança como se fosse um ser que vive num outro mundo. Elas vivem num mundo junto com a gente precisa comunicar. Isso faz parte de cuidar da saúde mental. Se você não comunica, fica bastante difícil. até porque depois a criança começa a duvidar de você, porque se você esconde dela, você
praticamente vira um mentiroso para ela, né? Você está Sim, mentindo para ela. E sim, aí, como você vai cobrar da criança falar a verdade se nem você fala a verdade para ela, tá. né? É isso, eu acho que É é, muito complicado. é muito isso. A gente precisa entender o que fazer com as nossas crianças, né? Sim, como a Débora que escreveu que a comunicação é super importante e a melhor linguagem, porque depende da idade, depende do entendimento, se a criança tem algum déficit de aprendizado ou não, ou mental ou não, tudo vai variar a forma com que você vai falar, né? Sim, eu acho que é assim. A gente precisa entender que nada se cria, porque as pessoas tendem a achar que criança é um bichinho frágil, que a gente não pode fazer nada, e que quando for grande eu resolvo. Então, quando for grande, eu resolvo a alimentação. Quando for grande, eu resolvo as regras. Quando for grande, eu resolvo. Não, se você não criar confiança agora no seu filho, quando ele for grande, ele não vai confiar em você. Então é agora Sim. que você mostra para o seu filho que é em você que ele pode confiar. Então eu E em acho ninguém, né? Porque normalmente quando a criança já não cria confiança na família, no futuro ela não vai confiar no relacionamento com quem ela tem, nos amigos, e aí sempre vai ser aquela pessoa que vai ter relações fracas, né? vínculos Começa. frágeis, é, ficar sempre olhando aí o que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com as nossas crianças, porque eles não são tão frágeis quanto a gente acha. E eu acho que a gente precisa entender que as coisas precisam funcionar de outra forma, né? Eu acho que é isso. Se a gente não fala claramente, eles vão sempre achar que o outro está mentindo. É Com agora, certeza. gente. Agora é agora que a gente está criando as nossas crianças. Não adianta, eu falo muito isso para os pais de várias situações. Eu acho que a alimentação é uma delas e limites é outra, né? Eles falam muito, ah, não, quando for grande eu coloco limite. Não vai respeitar se você não colocar o limite agora. Ah, quando for grande, come melhor. Não vai comer melhor se você. E não vai acreditar em você, entender você se você não for claro. Eu acho que essa é uma lição desse momento. A gente precisa ser claro com as nossas crianças. Sim. Cris, eu amei. Ah, eu também. É sempre muito bom conversar com você de qualquer Sim. tema. E eu acho que falar de A saúde mental é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é relevante. E a gente precisa trazer a saúde mental para dentro da pediatria, porque às vezes a gente coloca a saúde mental como sendo de responsabilidade do outro. A saúde mental é de responsabilidade de todo mundo. E eu acho que sim. precisa ter esse olhar para as crianças, esse olhar para as famílias. Eu acho que o pediatra tem esse papel. A gente precisa cuidar das nossas crianças, mas a gente precisa cuidar das nossas famílias, a gente precisa cuidar de quem está cuidando. A gente precisa cuidar do Sim. pai, a gente precisa cuidar da mãe, a gente precisa cuidar dos avós, que são grupo de risco e que estão isolados dos seus netos. Então, assim, acho importante. E, assim, eu só agradeço por vocês terem me dado esse espaço para falar de alguma coisa tão importante que eu gosto tanto e que eu acho que faz tanta diferença na vida das pessoas. Verdade. Muito obrigada, Cris. Quem pegou essa live no finalzinho, assista depois, porque eu vou deixar ela salva. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas do ABC das Emoções. Estamos juntas, ajudando essas famílias, ajudando as escolas, para transformar essas crianças, formar crianças melhores, né? Quem não acompanha, que acompanha a Cris, acompanha o perfil do ABC, que é bem legal. A gente tem bastante dicas para ajudar as famílias nesse período. E quem é do ABC, siga a doutora Cris Breda. Ela também faz bastante conteúdo ajudando os pais, as famílias com temas da pediatria, né? E é isso, Então, gente. é nosso papel, né? Sim, é verdade. Muito obrigada, gente, por acompanhar aqui. E um beijo, Cris. Ah, obrigada, Manu. Obrigada também. Tchau, gente. Até Tchau, a próxima. obrigada.